A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Espero que esteja todo mundo bem, na paz de Cristo aí. Vamos aí gravar mais um vídeo. Já venho trazer uma ressalva aqui, irmãos e irmãs. Que é assim, ó, esse estudo aqui mais do que nunca é necessário. Já estão acontecendo muitas coisas nesse mundo, né? E Deus pede para aqueles que tenha um pouco de dons e de conhecimento que compartilhe com o seu próximo, né? Para aqueles que querem estar preparados. Não sou só eu que trago esse entendimento aqui. Eu vou embasar meu vídeo hoje aí com o irmão, né? Tem alguns vídeos que não vai dar para mim embasar mais, porque o YouTube tá censurando alguns, né? Mas aqueles que der, eu vou fazer esse trabalho ainda, né? E às vezes eu vou trazer o meu próprio vídeo sem embasar com o de ninguém, né? Eu vou alternar isso daí, né? E para alguns aí que fala de novo esse assunto, então agora só fala disso. Então, lembrar alguns aí que tem uma passagem de Apocalipse, porque ninguém tá forçando ninguém a ver nada, tá? Eu peço para ter visualização, para compartilhar tudo, mas eu não tô forçando ninguém, tá, irmãos? Cada um, né? Cada um vê o que te interessa. Se não interessa, quiser interessar ver outra coisa, ou vídeo de outras pessoas, fica à vontade, tá? Eu não obrigo ninguém, eu tô aqui com todo amor, com todo carinho, faço esse vídeo com todo carinho e amor, Deus sabe disso, né? Não sou melhor que ninguém, sempre falo isso aqui, deixo claro, porque tem uma passagem em Apocalipse que Deus fala que Laodiceia tá rica, bastarda, não precisa de nada nem de ninguém, né? Não é viúva, não é nada, né? Não preciso de nada, não preciso de ninguém, né? E a palavra também diz que a fé veio de ouvir e ouvir. Quer dizer, você tem que estar constantemente orando e lendo a Bíblia todos os dias, coisa que nem todo mundo consegue fazer por causa dos seus afazeres, porque o mundo ele nos enche de afazeres, né? Sempre falo, o sistema ele não que seja errado, às vezes você faz bastante coisas lícitas, mas te afasta de você entender o que realmente importa. Você está preparado, porque Jesus falou, vigiar e orar para não ser desenganado, né? Não é só vigiar e orar para não cair em tentação, não, é para não ser enganado, porque tentação tem vários tipos de tentação, o engano é uma delas, né? Então, os despertos que quer se interessar nesses assuntos para estar preparado, porque já está acontecendo muita coisa neste mundo, né? Já teve o falecimento do lá no Vaticano, né? Depois veio os que ditos sucessor do Messias, já está acontecendo as guerras aí de todo jeito, né? Já estão trabalhando na inteligência artificial a todo vapor para, né, para fazer, para dominar as pessoas, né? Para acabar com o dinheiro de papel, tudo está acontecendo muito rápido, né? Coisas, leis, né? Opressoras estão colocando já para perseguir, para oprimir, da pessoa falar as coisas, ter a liberdade de expressão, né? Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, nesse ano aqui, né? E a gente que é cristão tem que estar preparado. Para quem é cristão verdadeiro vai gostar, né? Mas quem não quer ouvir, fique à vontade, ninguém é obrigado a ouvir nada, vai procurar outras coisas, né? Fique à vontade, tá bom? Isso aqui é o estudo para quem quer aprender, quem quer estar preparado. Já falei, o verdadeiro amor lança fora todo medo, o verdadeiro cristão não tem que ter medo dos acontecimentos do final dos tempos. Por quê? Porque são profecias bíblicas, não adianta você orar para não acontecer, porque vai acontecer, né? Porque são profecias e todas as profecias de Deus têm que se cumprir, já se cumpriram muitas. Da parte do engano só falta duas profecias a ser cumpridas, né? Que as duas últimas é a apostasia e se revelar o homem da perdição, né? A apostasia já está aí, a desistência da fé verdadeira por uma fé superficial, ela já está aí. Para quem entende as escrituras sabe do que eu estou falando, né? Agora só falta ser revelado. O que é revelar? Este homem do pecado já está no mundo, que é o que a gente chama de anticristo, né? Mas a gente não sabe, não pode bater o martelo, tem alguns candidatos, a gente não sabe quem é ainda. Então ele ainda não se revelou, mas breve vai se revelar.
E essas coisas não é para botar medo em ninguém, não é para ninguém ter medo, porque quem está na mão de Cristo está na melhor mão. Quem está na mão do Pai está na melhor mão, não tem que ter medo. Você tem que estar preparado, você tem que estar vigilante, porque se você não vigiar, tanto para você santificar a sua vida, se santificar, porque sem santidade ninguém verá a Deus, tá na palavra, não sou eu que estou inventando, tá? Santidade não é perfeição, tá, irmãos? É você andar no caminho do Senhor, obedecer o máximo que você puder, obedecer as regras, as leis da Bíblia, né? Não estou falando que é a lei do Antigo Testamento toda, estou falando com as leis morais, dos 10 mandamentos, mediante o Espírito, para a gente andar em santidade, buscar o Senhor de todo o coração, em oração e leitura da palavra e poder aplicar a palavra em nossas vidas, tá? Fazer o bem ao próximo, amar o próximo, não compactuar com injustiça, nem com engano, nem com mentira. Sai de perto de tudo que é engano, porque aquele que for cúmplice vai sofrer as consequências, diz a palavra. Então, né, a gente tem que se afastar de tudo. Aquele que profere o nome de Cristo, diz a palavra, aparte-se da iniquidade. Então, iniquidade é mentira, é engano. E mesmo que você não pratique esses atos, mas você está cúmplice, Deus, ou ele te avisa para você sair disso, ou você vai ter retaliação. Né? Isso que diz a palavra, não sou eu, tá? Então já tá, isso daí já tá, essas coisas no mundo tá acontecendo pra gente, é como se Deus estivesse avisando, venha pra mim, venha pro meu lado que já vai acontecer as coisas. Ainda nós estamos no princípio das dores, que é as coisas acontecendo por escala, mas vai acontecer tudo de uma vez e já tá perto, as coisas, os sinais aí que Deus fala pra gente ficar olhando já tá tudo acontecendo aí, né? Então é isso, eu venho trazer o estudo de Apocalipse aí, para abrir a mente de vocês aí, do que seria sobre esse sistema todo totalitário aqui, para vocês terem entendimento e não ser enganado, tá? Esse é o estudo aqui, eu vou embasar com o vídeo do irmão. Não olhe para o irmão, porque o irmão aqui, ele tem o jeito dele de pregar, ele é uma pessoa mais, o jeito dele é mais enérgico, ele fala, ele critica pessoas, então o que importa é o estudo estar de acordo com a Bíblia. Eu não olho para ele, eu olho para o ensino que ele está pregando e vou detalhando aqui para vocês, tá? O que está de acordo com as escrituras. Então vamos lá. Vamos ver. Deixa eu ver aqui se vai ficar bom. Ficar retinho aqui, né, irmãos? Espera aí. Fica muito torto, né? Vamos lá. Voltando com o nosso estudo sobre o Apocalipse. Capítulo 17. Um dos capítulos mais difíceis das Escrituras, se não o mais difícil. Quem recorda do capítulo 13, onde eu falei que o 13 seria o mais difícil, ao analisar profundamente o 17, nós vemos que ele é tão difícil quanto, se não até mais difícil. Porque o que tem dentro desse capítulo são muitos símbolos, enigmas, palavras de difícil interpretação. E não é nem no aspecto de ser do original, mas sim de realmente ser difícil de interpretação. Porque são muitas simbologias. Muitas simbologias. E como você bem vai ser necessário uns 3 ou 4 vídeos, tá, estamos no capítulo 17 de Apocalipse. Esse já explicamos desde o capítulo 1 todos os versículos, desde o Apocalipse 1:1 até o 16, que foi aí as 7 taças da ira do Criador, o vídeo passado, inclusive, Apocalipse 16, 1-21. Então, todas as explicações de todos os versículos de Apocalipse até agora já foram explicados. Aconselho você a entrar aqui no canal Rômulo Ribeiro no YouTube e então assistir um por um, para você compreender de fato todo o livro do Apocalipse. Então vamos lá. O verso 1 diz: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas. Como sempre, eu tenho aqui a Bíblia interlinear grego-português, e aqui fala, né, a grande meretriz e a besta. Esse basicamente é o tema desse capítulo.
Então, ele vai dizer ali, veio, né, um dos 7 anjos, Heptangelon, que é um daqueles anjos das taças, né, ali que tem 7 taças, inclusive, falou com ele, ou seja, falou com João, tá, dizendo, vem, ou seja, vem cá, João, eu vou mostrar a ti, né, vou te mostrar o juízo, ou seja, a punição. Ali, essa palavra juízo aqui, ó, ela é crima, juízo, punição, castigo da meretriz. Essa meretriz aqui. Se não der para vocês ver tudo, irmãos, não se preocupa com isso não, que eu vou explicar aqui para vocês o que ele falar, tá? Que aqui é uma Bíblia que ele tem, que eu vou ver se eu consigo uma Bíblia dessa. Que tem aqui na nossa língua embaixo e aqui em grego, né? E aí ele está traduzindo o significado do grego para quem quer aprender algumas coisas em grego, né? Isso, para quem não sabe, é o falar em línguas, tá? Você falar em línguas que você não estudou, mas que Deus dá o dom de você tentar interpretar essas línguas aqui, ó. Eu não sei se ele estudou, porque ele é um rapaz bem estudado, esse rapaz aí, né? Alguns de vocês devem conhecer já do YouTube, outros não, né? Mas eu vou explicar direitinho aqui para vocês, caso vocês não consigam enxergar aí tudo que ele está mostrando ali, tá? Literalmente meretriz, mas essa palavrinha grega aqui, ela é porneia, que vem de porneia, que vem de prostituição, fornicação. É isso que é porneia. Veja, ela não é uma alusão à mulher adúltera. Ela é uma alusão a uma mulher porneia. Prostituta, literalmente prostituta. E aqui quando ele fala prostituta, entendo. E mulher não é uma mulher literal, tá, gente? Ele vai explicar mais à frente. É uma mulher, é um simbolismo, é uma alusão a um sistema. Entendeu? Assim, como a igreja de Cristo, Deus chama... tem a mulher, que é a Israel também. E tem Apocalipse, tem 2 mulheres. A mulher que é Israel, a igreja, a noiva de Cristo. E tem a mulher que é a falsa igreja. A prostituta, que Deus chama de prostituta, que se prostituiu. Por que ela se prostitui? Vocês vão ver mais lá na frente, tá? É Deus que fala na sua palavra, tá, irmãos? Pra vir aí uns religiosos aí, citadinho, vai pra lá, tá? Aqui é o que tá na Bíblia, nós não vai negar nada do que tá nas escrituras. Quem não quer saber das escrituras, pode ir embora, não vejo o vídeo não. Isso aqui é para quem quer saber, quem está preparado para ter conhecimento, para não ser enganado, tá? Vamos lá. Por isso que a tradução aqui está meretriz. E ela se acha sentada sobre muitas águas. Veja, ela se acha sentada sobre muitas águas. Água significa povos, línguas e nação. Que ela está multidão acima, de pessoas. Mas sim que nesse momento ela se encontra sentada. E não só nesse momento, mas ao longo do vídeo você vai ver que em toda a história ela esteve, tá? Então vamos lá. Ela também dá outra característica, né, que no original em grego está megale, ou seja, é grande meretriz. Ou seja, ela não é qualquer meretriz. Ela é grande no sentido de poder e domínio no nível de extensão territorial. Então vamos lá. Ela se acha sentada sobre muitas águas. Verso 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Veja, aqui já está falando que os reis da terra se prostituíram com essa mulher. E é um grande enigma aqui o que seria essa mulher e quem seria essa mulher. Nós vamos chegar lá. Então, esses reis da terra são os poderosos, os dominadores, os presidentes, os governantes. Senhores do mundo. E pessoas, enfim, poderosas que estão ligadas a esses presidentes. Com o vinho de sua devassidão. Veja, por que ele falou que é complexo? Porque o livro de Apocalipse é muito simbólico, irmãos. Até para nós que estudamos e que temos o Espírito Santo,
não é fácil de interpretar algumas coisas. Algumas coisas a gente bate o martelo, a maioria das coisas, né? Mas outras não dá para bater o martelo. Dá viés para algumas interpretações diferentes. Então a gente tem que estudar, não é fácil para chegar ao consenso. A Bíblia, o livro de Apocalipse e outros livros, poucos, que fala assim, no livro de Apocalipse principalmente, fala assim, 2 vezes. Aqui ao sentido de que tem sabedoria, tanto para calcular o número da besta, que é o sistema, como para calcular você ter sabedoria para desvendar o mistério da grande meretriz. Então, você vai ter que fazer conexões, por isso que eu falo que a Bíblia é um quebra-cabeça, com alguns outros livros, tipo o profeta Daniel, Ezequiel, algumas cartas do apóstolo Paulo, como 2 e 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, para você entender algumas conexões aqui, porque elas estão espalhadas também nos livros dos profetas, tipo Ezequiel, tem uns profetas lá como Anum, Abacuque, que são os profetas de livros menores, né? Tem que montar o quebra-cabeça. Isso é para quem gosta de estudar e não só para quem gosta, né? Quem gosta de não ser enganado, Deus chamou para poder você ter o conhecimento, para você não ser enganado. Então vamos lá. Que Apocalipse 16 está falando, ela seduz essas pessoas também com um vinho. Veja, essa palavra vinho aqui, ela tem vários significados. Da sua devassidão, da sua prostituição. Aqui o verso 2. Espera o Edicão focar aí. Ali, com o qual prostituíram. Veja, essa palavra, ela deriva da porneia, né? Se prostituíram os reis da terra. É porne usen. É porne usen. Essa palavra é se prostituíram. Os reis ali, os basilis, a gente já abordou essa palavra em textos de vídeos passados, são os reis da terra, né? Ou seja, os basilis tisguis aqui na derivação, e se embriagaram, veja essa palavra, embriagaram ali. Com o sangue dos santos. E de fato se entorpeceram, encheram a cara, né? Os que habitam a terra, com o vinho, da prostituição. Veja que é um vinho da prostituição, tisporneias da prostituição. Ou seja, tudo isso daí, irmãos, é simbólico, tá? Prostituta, mulher, é tudo figurativo, tá? Que a gente está dando a explicação do significado. É uma falsa noiva, falsa igreja, né? Vinho também ali vai ter uma simbologia nele, né? E Babilônia significa confusão. Babilônia tem vários significados nas escrituras, tá? Ela começa, a abominação da terra começa, que diz ali, começa lá em Gênesis com Nimrod. Quando Nimrod ergueu a torre de Babel, tá? E montou o sistema contrário às coisas de Deus, né? Daí veio Nabucodonosor, com a grande Babilônia lá, né? Com a Babilônia dele. Depois daí estendeu. Aí veio a estátua do profeta Daniel, que eu vou fazer um outro estudo sobre a estátua mais para frente do profeta Daniel, o significado e simbolismo dela, tá? Que é 10 dedos do pé, são as 10 nações que fala que viste a besta de Apocalipse com 7 cabeças e 10 chifres. Então os 10 chifres é o mesmo 10 dedos da estátua de Daniel. A cabeça, porque ali são reinados, que veio, é uma linha de tempo que Deus estende, desde ele explicando para o profeta Daniel, desde o Egito até passar pela Babilônia, os gregos, os persas, né, a nação dos romanos, né, dos otomanos, são várias nações, até chegar o 8º rei, até chegar o reinado do anticristo, entendeu? Veja que aqui está da sua devassidão, né? Ou seja, mas a palavra mais correta que seria prostituição, porneias.
né? Ou seja, e também, como Babilônia significa... a Babilônia, ela tá ligada com o número da besta, tá, irmãos? O número da besta e Babilônia não é uma coisa só, tá? A Babilônia não tem um único significado, ela não significa uma coisa só, tá? O sistema não é uma coisa só. O sistema é o conjunto de várias coisas corruptíveis, tá bom? Ele vai explicar logo mais ali. Coisas definitivamente imorais, né? Imorais. E aqui, meu irmão, aborda muita coisa que nós vamos abordar depois, mas eu vou adiantar um pouco para você. Coisas do mundo e coisas no aspecto religioso. Olha aí. De idolatria, de blasfêmias e tudo que vem ligado à confusão. De todos os aspectos. Os religiosos não vão gostar muito disso não, nem os católicos nem os evangélicos. Porque esse estudo aqui mostra isso, hein, irmão? Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta de 7 cabeças e 10 chifres é a mesma besta de Apocalipse 13. Sim, já abordamos Apocalipse 13. A mesmíssima besta. Se você não viu o vídeo lá, veja. A depois mesma besta. Aqui, para você complementar seu entendimento. É a mesmíssima besta de Apocalipse 17 e Apocalipse 13, ok? A mesmíssima besta, porque são as exatas características. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E já abordamos o que são as cabeças e os chifres naquele vídeo, mas nós vamos se aprofundar aqui nesse também, tá? Então vamos lá. Então, o anjo transportou, né, em espírito, João, a um deserto. Veja, deserto por quê? Porque essa mulher, ela basicamente é morta. No deserto você não tem vida, no deserto você tem sequidão, você não tem vida no deserto. Então essa mulher, ela está num deserto. Enquanto a noiva do Messias, ela não vai para um deserto. Nós vemos lá que sim, num certo momento ela é protegida, né, num deserto, Apocalipse 12, mas a noiva realmente, né, a igreja, ela vai para Nova Jerusalém, para Nova Terra. Enfim, é glorificada, é arrebatada e tudo mais. Mas num tempo agora, ela vai... Mulher... A noiva do Messias, num tempo, ela vai passar pelo deserto, para ser protegida pelo Senhor lá. Né? Mas ela está falando lá o deserto simbólico da outra mulher, da prostituta, que é vazia, né? Ela diz que é rica, que não é viúva, mas não é o caso, né? A riqueza dela não é a mesma riqueza que o Senhor fala, né? Que a riqueza das coisas celestes. Então, ela é rica de outras, de coisas corruptas, de dinheiro para poder corrupção e tudo. Aí ele vai explicar mais ali, tá? Ela está num deserto, uma alusão que isso aqui essa mulher de Apocalipse 17, ela é totalmente diferente da mulher de Apocalipse 12. Encontramos uma mulher em Apocalipse 12. É quem? A igreja. Isso. E encontramos uma mulher em Apocalipse 17. É o quê? É algo totalmente contra. Diferente. Ou seja, tudo que a igreja essa mulher de Apocalipse 17 é o contrário. Se Apocalipse 12 a mulher lá, a igreja é pura, essa aqui é impura. Se aquela lá é salva, essa aqui não é. Se aquela lá é justa, essa aqui é injusta e só faz porneia. Por isso que ela é chamada de a grande meretriz. Eu gosto do estudo dele porque ele traz conhecimento muito bom. Né? Ele tem o jeitão dele lá, ele critica, ele fala o que ele tem que falar, quem tem que doer, ele fala mesmo. Ele é um dos que muitos aí não gostam do jeito dele pregar, mas eu gosto, que eu não olho pro jeito brusco dele. Eu olho pro ensino correto. Se o ensino dele tá correto, para mim é o que vale. Né? Eu só jogo fora o que não convém, né? Vamos lá. Então João viu essa mulher montar. Veja, ela é uma mulher que você já vai ver, assim, isso aqui não é literal, tá, pessoal? Né? Primeira coisa, uma coisa que eu devia ter dito antes, essa mulher não é literal. Né?
Assim como a igreja em sua totalidade não é uma mulher, ela é dita, ela é ilustrada como uma ilustração que é noiva, né, do Messias. Então, essa mulher aqui depois de 17 também não é literal. Quando a gente fala que o Apocalipse é simbólico, tem coisas literais neles? Tem. Mas a maior parte das escritas de Apocalipse é simbólico. Simbólico não quer dizer que é uma coisa fantasiosa. Simbólico é que o entendimento que ela passa é figurativo, mas que vai se cumprir fisicamente no mundo, entendeu? Ele dá um código para quem aqui a sabedoria, como ele diz, entender o significado desse código, o que vai acontecer. É igual aqui, lá na frente ele fala, o dragão, a antiga serpente Satanás. Satanás não é dragão e nem é serpente. É uma ilustração, é um simbolismo que ele usa para identificar, entendeu? Identificar o mal. É isso, não é que ele é aquilo, é igual a besta. A besta ali, que parece um monstro, mas não é um monstro. A besta quer dizer homens corrompidos, nações, reinos corrompidos. Entendeu? Porque Deus chama de besta. É isso. Não é uma ilustração. Mas esses reinos existem, todas essas coisas vão acontecer. Só que o entendimento que você tem, que a Bíblia te passa, é figurativo. Ela usa de figuras para mostrar uma realidade. Entendeu? O que vai acontecer. É isso. Simbólica. Está dando uma alusão a alguma coisa. Tá? Por quê? Porque está ligado à prostituição. E essa mulher está montada numa besta escarlate. Essa besta de 7 cabeças e 10 chifres, ela tem uma cor específica, escarlate. Essa cor, ela remete a pecado, remete à sensualidade, remete a chamariz. Exato. Né? Remete à sedução. E aonde você vê cor escarlate e tem uma outra cor, que é o roxo também. Me digam, onde você vê essas cores? Quem se veste de escarlate? Vamos lá, na onde você vê isso aí? Vamos lá, vamos dar sequência. Avermelhada, vermelha, para chamar a atenção. Pomposa. Essa besta, ela tem essa característica. E essa besta está repleta de nomes de blasfêmia. Já abordamos isso no capítulo 13, né? E essa parte da blasfêmia eu vou aconselhar você a ir lá para ver, tá bom? Porque lá eu abordo melhor sobre isso. O verso 13 aqui no original grego, ela diz ali, levou, né, João para o deserto, olha só. Erimon, o deserto em espírito, pneumate, né, só para João ver. Então ele viu que Idon, uma mulher, essa palavra aqui, gunaica, mulher, gunaica, uma mulher, sentada, ela está sentada. Ou seja, está montada, sentada, sobre, epi. Essa palavra epi é literalmente sobre, tá? Sempre que você vê epi, você vai ver sobre. Inclusive, essa palavra epi, ela está lá em Apocalipse 13, né? Que é epi, a marca, está sobre a mão direita. Epi. Isso é bem interessante, inclusive. Né? Porque daí vem a palavra epsinagogo, que é ajuntamento do alto. Então, o epi sempre é acima, sobre. Tá? Então ela está montada sobre a besta, né? Terione, essa besta a gente já abordou em Apocalipse 13. Escarlate aí, ó. Escarlate, cheio de blasfêmia. Aqui não. Isso que significa o que? Essa mulher, escarlate. A mulher que representa o sistema religioso montado no poder civil. Aí o poder civil vai derrubar ela lá, porque o poder civil só está usando esse sistema para levar o engano. Mas o poder civil vai derrubar o sistema religioso lá na frente. Porque vai existir uma única religião, né? Vamos lá, vamos dar sequência. E aí cheio de nomes de blasfêmia. Onômata, blasfemias. Nomes de blasfêmia, né? Por quê?
porque é o reino do anticristo. Essa besta de 7 cabeças e 10 chifres é o reino do anticristo. A gente já abordou esse capítulo 13, vamos nos aprofundar aqui. Então vamos lá. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata. Então a mulher também tinha vestes pomposas, púrpura e escarlata. Essas cores remetem a, inclusive, cores usadas dentro da seita romanista por alguns líderes religiosos de lá. E isso já há muito tempo. Né? Então ela também tem essas cores. A mulher, veja que essa mulher está em certo aspecto ligada com essa besta, mas só até um momento. Adornada. E outra, vou dar um conselho para vocês. Vai ser 4 vídeos ou 5 que eu vou fazer desse estudo, tá? Vocês, para entender, tem que ver tudo, porque é complexo. Se você for ver um só, tem gente que eu faço 5 vídeos, aí vê só a parte 3 do vídeo e esquece a parte 1. Entendeu? Aí vocês não vão ficar boiando, vocês não vão entender nada. É uma sequência que está interligado. Não dá para vocês ver o vídeo, ver devagarinho, ver um primeiro, num dia, no outro dia ver outro, ou quando der ver outro, mas vai vendo de pouquinho, mas veja todos, porque senão vocês vão ficar boiando no ensino, entendeu? Essa mulher está adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Então ela é um sistema rico, ela é um sistema, ela é algo que não é pequeno, não é pobre. Ela está adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Você conhece alguma coisa no mundo? Será que eu conheço? Você conhece? Deixe-me pensar. Algo grande no mundo. Nem precisa, já de ouro, já está na cara, para quem quer enxergar. Já vamos chegar lá. Tendo na mão pra quem quer enxergar, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então veja, ela tem um cálice de ouro. Está transbordando de abominação. Essas abominações aqui você pode traduzir, como idolatrias, prostituições, também adultérios, mentiras. O que é a prostituição? Ela se prostitui com o rei das terras, da terra. Vamos falar bem claro aqui, né? Não é ofensa para nenhum que frequenta esses lugares, essas religiões, tá? Mas nós estamos estudando e é a mensagem da palavra. E outra, se você acha que já sabe, não precisa estudar isso, então, porque tem pessoas que ainda não entendem isso, que Deus tem outros escolhidos que não tem o mesmo entendimento e quer que a gente abra os olhos de alguns escolhidos, tá? O que é escolhido? Eu vou falar isso depois no outro estudo, né? Alguns chamados por Deus, né, para a salvação. São muitos chamados para várias funções, exercício de vários dons. Nem todo mundo tem o mesmo dom, tá? E aqueles que não têm um tipo de dom, o outro que tem, ele compartilha com o outro. Aí a parábola dos talentos que Jesus falou lá em Mateus e João, né? E tem aquele que enterra o talento. O que enterra o talento é o tímido. Esse daí não entra no reino do céu, tá? Então você tem que usar dos seus talentos para compartilhar com outros irmãos e multiplicar. Entendeu? Então é isso. Quem acha que já sabe tudo, não quer, mas deixa para quem quer aprender e quem quer se aperfeiçoar e quer não ser enganado, tá vigilante, tá? Quer ser virgem prudente. Agora quem não quer, quem se acha que sabe tudo ou que não está interessado nisso, cada um, irmãos. Ninguém aqui tá para julgar ninguém, cada um segue o que quer. Vamos lá. Doutrinas, falsos ensinos, mentiras, enganos, blasfêmias. Essa mulher está cheia disso. Esse sistema que está dando uma alusão fazendo uma alusão a uma mulher, está cheia disso, está transbordando de abominações. Geralmente a palavra abominação na Bíblia, ela tem referências, de pecados terríveis contra o Criador. Contra o Criador. Você vê o quanto é sério, hein? Abominações. Deus chama de abominações. Por isso que ele fala lá, acho que é Apocalipse 18, se eu não me engano, sai dela, povo meu, para não correres num pecado. Por isso que muitos estão abandonando. Não é só a igreja católica, ele vai explicar aí. Ela tem uma filha.
Entendeu? Então elas estão cheias de abominações. Parece santa, igual a outra besta, que é a besta da terra, tem a besta do mar e a besta da terra. A besta do mar é o poder civil. A besta da terra está montada no poder civil, que é o poder político. E a besta da terra é o sistema religioso. Então ele tem 2 chifres como de cordeiro, mas ele fala como dragão. O que é falar como dragão? Não é gritar, não é blasfemar, xingar. Ele vai distorcer a palavra. Isso é falar como dragão, entendeu? Levar um engano. Por exemplo, a idolatria. Então, o dragão é Satanás, leva engano. É um exemplo disso. É uma grande abominação. Outras coisas também são abominações, né? Nesse sentido, por quê? Porque ofendem a glória do Criador, ofendem a pureza do Criador. Eu vejo muitas pessoas se ofendendo com coisinhas mequetrefes. Você não pode... O momento de falar, né, para alguém se ofender, acabou. Simplesmente, se você botar a cara na internet, alguém olhar para você, se a pessoa já não gostar, pronto, você nem fala nada. É verdade. Você já se sente ofendida. Ainda mais se você falar. Ainda mais se é eu que apareço, né? Eu apareço, nossa, não, esse cara me ofende, só com a cara dele. Ou seja, as pessoas se ofendem com qualquer coisinha. Mas não param para pensar enquanto estão ofendendo o Criador. Né? Esse ninguém está ofendendo, né? Com as o Criador é um ser que não se ofende. Com os enganos. Né? Abacuque 1,13 fala que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Outras passagens falam que esse pseudo-louvor, as assembleias solenes, para ele não dão nenhum prazer. Me louvam com os lábios, mas estão longe de mim. Cânticos. Tá lá nos profetas aí. Tá sequer aceitando o que as pessoas estão fazendo. Esse Amós é o... As pessoas não param para pensar que o maior ofendido aqui é o Criador. E que ofendem o Criador. Todos os dias da vida, inclusive. Faz igual os romanos fizeram. Cospe na cara do Senhor. Do Senhor da Glória. Coisas ridículas que você faz. Cospe figurativamente, né? Então nem aí para a palavra do Senhor. Nas redes sociais aí, você se descrente, né? Cristã. Tá fácil ser evangélico hoje, né? Não tem perseguição nesse Brasil. E nem precisa, né? Você nem tortura, as pessoas já estão negando o Messias. Sem nada, meu irmão, de graça. E nem sabem. E nem fazem ideia que estão renegando, rejeitando. Nem fazem ideia. Porque na verdade a pessoa renega o Messias não é de boca. É com as atitudes contrárias à palavra de Deus. Você já está negando a palavra, está negando o Senhor. Aí muitas pessoas falam, não tem nada a ver, irmão. Não, irmão, para com essas conversas. Eu não quero te ouvir mais, irmão. Que nem ele falou, não pode falar nada que se ofende. Você rejeita o Messias quando você bota um decote e posta na rede social. Está negando o Messias. Hipocrisia, prostituição, lascívia, vulgaridade, indecência, imodéstia. Tudo isso. Provérbios 7:10. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta. Sabia que existem vestes de prostituta? É a forma como você se veste, mulher. Ele não está generalizando, hein? A mesma coisa vale para os homens. Os homens também. Vestes de cafetão. Tinha que ter essa expressão na Bíblia. Não tem. Mas tinha que ter. Muitos hoje estão se vestindo com vestes de cafetão. E pior, se comportando como tais também. É triste, cara. Aí você fala assim, por dentro das histórias. A pessoa fala, não pode julgar. Aí eu vou fazer um outro vídeo de que tem palavras que Deus manda a gente julgar. A gente não pode fazer julgamento hipócrita. Falar, você faz isso, você faz o mesmo. Ou tirar o cisco do olho do irmão, você não tem a trave no seu. Você não pode fazer o julgamento de condenação eterna. Mas tem outros julgamentos que a Bíblia manda os santos fazer. Tá? Santos aqui é os separados, tá? Não é pessoa perfeita não, irmãos. Vamos lá. Para a obra do Senhor, para obedecer a palavra. Esses são os santos. Os escolhidos, os salvos. Lógico que tem muitos que ainda não se converteram, mas são escolhidos, mas ainda não abriram os olhos. Só para esses o vídeo que a gente faz. Tá? Para abrir os olhos desses. Agora tem uns que não vão se perder, a gente já sabe, né? Nem todo mundo vai ser salvo. Aí as pessoas não gostam quando a gente fala assim, tá na Bíblia. Não sou eu que estou falando, não. Vamos lá. De pios são santinhos do pau oco, meu.
Deus quer que todos sejam salvos, seja o conhecimento da verdade. Mas gente que a pessoa já não me quer, falaram e relataram. não é obrigado. Vocês não têm noção do que esses caras estão fazendo. Vocês não têm noção. Hoje não dá mais pra citar nome, né? Você citou o nome e você, enfim, não pode. É triste, cara. Esses caras são tão prostitutos, não todos, mas pelo menos muitos deles que eu sei, quanto as prostitutas que eles querem acusar na internet. É triste, cara. E as pessoas acham que essas coisas é normal. Abominações. Nós seremos perseguidos por falar a verdade. Então, a verdade, mas vocês são perfeitos. Ninguém está falando isso aqui. Já vem com essa. Quando a gente fala o que a Bíblia manda a gente dizer, aí muitos ficam com medo de falar as verdades bíblicas, que Deus chama para falar. Porque a pessoa vai me perseguir, porque ela vai se sentir ofendida. Aqui a gente não está para ofender ninguém. Aqui a gente está para ver se abre os olhos das pessoas, porque a gente também andava na podridão antes, a gente também andava, não estou falando que a gente tem que ser perfeito, irmãos, tem que ser religioso, porque se a gente já está criticando a religião aqui, como é que a gente está falando de religião? Ninguém está falando de religião, está falando de você obedecer a palavra, está falando de você ser salvo, está falando de você se converter para a sua salvação, não para a gente ficar falando da palavra para acusar o erro dos outros aqui. Você vai para o inferno porque você não quer se converter. Aqui a gente está tentando mostrar para as pessoas, se quiserem ser salvas, se quiserem. Se a pessoa achar que a gente está falando nada a ver aqui, siga o seu caminho. Ninguém está julgando ninguém aqui. Vai para onde você acha que tem que ir. Você acha que você está certo? Continue, do seu caminho certo. Deixa nós que estamos errados ir para o erro, né? Se é que nós estamos errados, né? Porque a Bíblia é a base da verdade. Então, né? Bom, vou parar aqui, tá, irmãos? Que para não ficar grande, eu vou dar sequência no segundo vídeo, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Então, que as pessoas consigam compreender o que a gente quer passar aqui. Ninguém aqui está julgando ninguém aqui está ofendendo ninguém. A gente está levando o estudo para ver se abre os olhos. Vocês aí analisem, se quiser aceitar, se quiser não ser enganado, se quiser abrir os olhos para a verdade, se preparar para o que está por vir, seja assim. Se não quiser também, encare como que tudo que a gente está falando seja uma grande bobagem. Pronto, acabou. Viva do jeito que cada um quiser. Ninguém aqui está falando, você tem que obedecer o que a gente fala mediante a palavra, você tem que viver assim, você tem que nem os religiosos fazem. Não, a gente só está dando orientação mediante as escrituras. Você analisa, compara com a Bíblia, se quiser, e se achar que a gente está errado, prossiga do seu jeito aí. Né? É isso, simplesmente assim. Tá? Esse aqui é para despertar aqueles que um dia o Senhor vai acordar para ser salvo. Né? Para não ser enganado, para não ir para o buraco, para a condenação, né? Que as pessoas acham que é brincadeira. Nós estamos aqui é um trabalho que eu faço. Aqui eu não estou aqui de distração, de brincadeirinha, não. É um chamado que Deus me deu, né? Eu não tô brincando com nada aqui não, irmão. Tá bom? Quem gostar do estudo aí, deixa o like, compartilha com outros, tá? Para chegar mais conhecimento, por favor. Bem-vindo a novos inscritos e se inscreva quem não é inscrito. Deus abençoe a todos. Amo todos vocês em Cristo Jesus. Fui.